Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso material é o Informativo de Jurisprudência, número 1200, do Supremo Tribunal Federal, com data de 3 de dezembro de 2025. A nossa missão aqui, como sempre, é pegar essas decisões que às vezes parecem tão distantes e traduzir tudo para uma linguagem clara, sem aquele juridiquês todo. É um conteúdo pensado para quem está na batalha dos concursos e, claro, para quem quer exercer a cidadania de forma mais informada. E antes de a gente começar, um pedido rápido. Se o nosso trabalho aqui está sendo útil, considere compartilhar. Levar esse conhecimento para mais pessoas é o que move a gente. Porque entender o STF não é coisa só de advogado, né? É para todo mundo. Bom, vamos ao que interessa. Para começar, uma decisão que toca em dois pontos bem sensíveis: o direito à saúde e os limites do poder de um Estado. A história começa lá em Rondônia, com uma lei que tinha uma intenção muito nobre: garantir transporte intermunicipal gratuito para pessoas com câncer e de baixa renda que estão em tratamento. Só que a lei veio com um detalhe: ela dava 120 dias para o governador regulamentar tudo. O STF olhou para isso e dividiu a análise. O que a corte disse sobre esse prazo imposto ao governador? Então esse ponto foi direto numa questão central da nossa Constituição, que é a separação dos poderes, né? O legislativo, ele cria a lei. O executivo, executa. Ao fixar um prazo para o governador agir, a Assembleia de Rondônia estava, na prática, interferindo na gestão, numa prerrogativa do outro poder. A famosa invasão de competência. O STF costuma ser bem rigoroso com isso, certo? Exatamente. A jurisprudência da Corte é muito consolidada nesse sentido. Então, declarar o artigo do prazo inconstitucional foi quase um ato protocolar, sabe? Só reafirmando que cada poder tem que ficar no seu quadrado. Certo. O prazo foi derrubado. Uma canetada clássica por vício de iniciativa. Mas o que me deixou curiosa foi o benefício principal ter sobrevivido: a passagem gratuita. Eu achei que as empresas de ônibus viviam com aquele argumento do desequilíbrio financeiro e derrubariam a lei toda. Como que a gratuidade se salvou? E aqui, olha, está a parte genial da lei. O que a gente pode chamar de uma aula de técnica legislativa. Em vez de criar uma despesa do zero, uma gratuidade sem limites, a lei de Rondônia foi cirúrgica. Ela não disse: todo mundo com câncer vai ter gratuidade. Ela disse que essas pessoas iriam ocupar vagas que já existiam, as vagas reservadas para pessoas com deficiência. Ah, então eles pegaram carona numa cota que já existia. Precisamente. A lei limitou o benefício a 2 assentos por viagem, dentro de uma estrutura que já estava lá. Com essa manobra, o argumento do impacto econômico simplesmente perdeu a força. O STF entendeu que a mudança era mínima e, por isso, não precisava de estudo prévio de impacto orçamentário. Foi um jeito de garantir o direito à saúde, lá do artigo 196 da Constituição, de forma fiscalmente responsável. Fascinante. Acabamos de ver o STF limitando a atuação do legislativo num ponto, mas validando em outro. Agora vamos para um caso em que a corte fez o contrário: blindou totalmente a autonomia de uma Assembleia Legislativa. Imagina a cena: eleição para a presidência da Assembleia no Maranhão, a votação termina e empate. E aí? O regimento interno diz: o candidato mais velho vence. Isso foi parar na STF. E o STF, por unanimidade, falou que a regra é válida. A decisão se apoia num conceito que é fundamental para a harmonia entre os poderes: a ideia de matéria interna corporis, ou seja, um assunto da organização interna do legislativo. Basicamente a casa é deles, as regras são deles. Em grande medida, sim. A autonomia para definir o próprio regimento, o processo de eleição da sua mesa diretora, tudo isso é prerrogativa do legislativo. O judiciário só entra se tiver uma violação muito clara da Constituição. Mas nesse caso foi o oposto. Entendo o argumento da autonomia, mas, convenhamos, o critério da idade soa um pouco arcaico, não? Alguém não poderia dizer que é uma forma de discriminação? Poderia sim, esse argumento poderia ser levantado. Mas o que protegeu a regra do Maranhão foi o fato de que ela não é uma invenção isolada. Primeiro, ela existe no regimento desde 1991. E o ponto decisivo, ela reflete um critério que está na própria Constituição Federal. Onde? Lá no artigo 77.
Em caso de empate na eleição para presidente da República, o candidato mais idoso é considerado eleito. Ora, se o critério vale para a eleição mais importante do país, fica difícil dizer que ele é inconstitucional numa eleição estadual, né? A regra do Maranhão está em total harmonia com o modelo federal. Faz todo sentido. Passamos de um caso de autonomia respeitada para um em que ela foi freada. Foi o que aconteceu com uma lei do Rio de Janeiro sobre o transporte de animais de assistência em voos. Cães-guia, cães de alerta. A intenção parecia ótima, mas o STF derrubou. O que deu errado ali? O que deu errado foi um fenômeno que o STF chama de vedação ao retrocesso social. O Brasil incorporou, com status de emenda constitucional, vários tratados de direitos humanos, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essas normas criam um patamar mínimo de proteção, sabe? E a Lei do Rio, ao tentar regular o assunto, acabou furando esse piso de proteção? Exatamente. Foi um caso clássico de boa intenção com resultado desastroso, juridicamente falando. A lei estadual, por exemplo, permitia que companhias aéreas recusassem animais por peso ou tamanho e limitava a apenas 2 animais de assistência por voo. Essas são restrições que não existem de forma tão clara nas normas federais e internacionais, que são bem mais amplas. Então, na prática, a lei que deveria ajudar, na verdade, criava mais barreiras para uma pessoa com deficiência viajar com seu animal do que as regras que já valiam para o país inteiro. Perfeito. A competência dos estados para legislar sobre isso é concorrente, mas tem uma regra de ouro. O estado pode suplementar a lei federal para ampliar direitos, nunca para restringir. A Lei do Rio representava um retrocesso claro, por isso, inconstitucional. É um freio importante contra perdas de direitos. Agora, um tema que mexe com o bolso de milhões de trabalhadores e com a saúde financeira dos sindicatos, a contribuição assistencial. A pergunta que o STF finalmente respondeu foi: ela pode ser cobrada de todos os empregados, mesmo os não sindicalizados, se estiver em acordo coletivo? A resposta foi um sim. Mas um sim com uma condição que muda tudo. A cobrança é constitucional para toda a categoria, sindicalizados ou não, desde que seja assegurado de forma plena o direito de oposição. Certo, o direito de oposição é a chave. Mas o que isso significa na prática? Porque antigamente se opor a uma cobrança dessas podia ser uma saga. E o STF mirou justamente nisso. A corte foi enfática. O exercício desse direito não pode ter nenhum obstáculo. Nem o sindicato, nem a empresa podem criar dificuldades. Isso significa que o trabalhador tem que ter um caminho claro, fácil, para dizer eu não quero contribuir. O caminho do não tem que ser tão simples quanto o caminho do sim. E a decisão parou por aí ou trouxe mais algum detalhe? Trouxe mais 2 pontos cruciais. Primeiro, a cobrança não pode ser retroativa. A decisão vale daqui para frente, respeitando a segurança jurídica. Segundo, o valor tem que ser razoável e aprovado em assembleia. A lógica final é, se os benefícios da negociação, como um aumento, valem para todos, é justo que todos ajudem a custear. Mas a liberdade de não se associar tem que ser plenamente respeitada. É um equilíbrio delicado. Falando em estruturas coletivas, vamos para outra. Os partidos políticos. Uma questão fundamental chegou ao STF. Uma pessoa pode se candidatar a prefeito, a deputado, sem estar filiada a um partido, a tal da candidatura avulsa. A resposta da Corte foi um não categórico. E a decisão se baseia, na letra da Constituição. O artigo 14 é explícito ao listar a filiação partidária como uma das condições para ser eleito. Mas esse é um ponto que gera muito debate. O argumento contrário, que foi levado à corte, se apoia em tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica, né? Esses tratados falam do direito de votar e ser votados de forma mais ampla. Como o STF resolveu esse choque? Esse foi o centro da discussão. E o STF reafirmou sua jurisprudência de que esses tratados têm status supralegal. Isso significa que eles estão acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. Portanto, um tratado não pode anular uma exigência que está expressa no texto constitucional. É uma questão de hierarquia, então. A Constituição ainda é a lei suprema.
Mas isso não parece colocar a estrutura dos partidos acima do direito de um indivíduo de ser eleito? Essa é a essência do debate filosófico por trás da decisão. A visão do STF é que o sistema partidário não é um obstáculo, mas sim o canal que a própria Constituição escolheu para organizar a nossa democracia. Os partidos funcionam como filtros. Para a Corte, não é uma limitação do direito, mas a forma como ele deve ser exercido aqui no Brasil. Para permitir candidaturas avulsas só com uma PEC. Entendi. O canal oficial, mesmo que alguns achem que ele está um pouco entupido. Agora vamos para a decisão de maior impacto financeiro e social deste informativo. O fim da revisão da vida toda. Anos de disputa, uma vitória inicial dos aposentados e agora uma reviravolta completa. Uma reviravolta total. Para a gente entender, a tese permitia que aposentados pedissem um novo cálculo do benefício, incluindo as contribuições de antes do Plano Real, de julho de 1994. Isso era bom para quem ganhava mais no início da carreira. O STF, num primeiro momento, tinha validado isso. E o que mudou? Por que essa virada de 180 graus? A mudança veio no julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade. A Corte analisou a questão por um novo ângulo e concluiu que a regra de transição da Lei de 99, aquela que mandava usar só as contribuições a partir do Plano Real, não era uma opção, ela era obrigatória, ou, no termo técnico, cogente. Então, aquela tese de que o aposentado poderia escolher a regra mais vantajosa foi por água abaixo. A porta para essa revisão foi fechada de vez. Fechada e trancada. O STF cancelou formalmente a tese anterior, a regra de transição é constitucional e deve ser aplicada a todos. Ponto final. Foi um balde de água fria para milhões de segurados. E quem já tinha conseguido a revisão na justiça ou já tinha recebido algum dinheiro, vai ter que devolver. Aí entra a modulação dos efeitos, para evitar o caos. A Corte decidiu que quem recebeu valores por decisão judicial até 5 de abril de 2024 não precisa devolver nada. Além disso, quem entrou com a ação e agora vai perder foi isentado de pagar os custos do processo e os honorários para a INSS. É um consolo mínimo, claro, mas é uma forma de garantir a segurança jurídica de quem buscou um direito que, por um tempo, foi reconhecido pelo próprio judiciário. Para fechar, uma decisão mais técnica de dentro da máquina do judiciário, mas com implicações enormes. O STF discutiu se poderia usar um instrumento do Código de Processo Civil chamado Incidente de Assunção de Competência, o IAC. Exato. O IAC é uma ferramenta muito poderosa. Ele permite que um órgão de cúpula de um tribunal, como o plenário, puxe para si a responsabilidade de julgar uma questão de direito muito relevante, principalmente quando tem risco de decisões diferentes entre suas turmas. A ideia é criar um precedente forte. E o STF disse que pode usar essa ferramenta. Disse que sim, mas com uma limitação importante. O IAC pode ser usado em processos que começam no próprio STF ou em recursos ordinários, mas não pode ser usado em recursos extraordinários. E por que não? Se a ideia é unificar, o recurso extraordinário não seria o lugar ideal para isso? A lógica é que para os recursos extraordinários já existe a ferramenta certa para isso, a repercussão geral. A Corte quis manter os institutos separados, cada um com sua função. E neste caso concreto, o STF já mostrou o poder do IAC. Admitiu o incidente para definir de uma vez por todas qual justiça, a do trabalho ou a federal, deve julgar as ações de servidores da antiga FUNASA. E o mais importante, mandou suspender todos os processos sobre esse mesmo tema no Brasil inteiro, até a decisão final. Isso evita uma confusão de decisões e dá previsibilidade ao sistema. E com essa aula sobre organização judiciária, a gente fecha a análise do informativo 1200. De leis estaduais a reviravoltas na Previdência, fica muito claro o impacto direto dessas decisões. O fio condutor que une muitas dessas decisões é a busca por princípios. A separação dos poderes, a proteção contra o retrocesso, a segurança jurídica. Entender esse raciocínio por trás do resultado é o que realmente importa, o que nos permite entender como a Corte pensa. Perfeito. E para continuar a reflexão, a gente deixa uma provocação. Vimos o STF reforçar a filiação partidária como um pilar obrigatório da nossa democracia. Ao mesmo tempo, a gente vê em outros países as candidaturas independentes ganhando força, vistas como uma conexão mais direta com o eleitor. A pergunta que fica é:
O nosso modelo, que torna os partidos intermediários indispensáveis, ele realmente fortalece a democracia brasileira no cenário atual ou, de alguma forma, acaba limitando a representação política? Uma reflexão para levar adiante.